Nosso tema hoje, na cara dura. E o texto, Atos, 3º capítulo, 1º verso até o 8º, que diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Até aqui. Na cara dura, virtude ou defeito? Geralmente a gente usa essa expressão para nos referirmos a alguém que fez alguma coisa errada. Fulano mentiu na cara dura. O fulano roubou na cara dura. O outro fez alguma coisa errada na cara dura. Geralmente é uma expressão associada a uma atitude, a uma prática negativa. Só que a origem dessa expressão, ela não é tão ligada à correção ou não do que é feito, mas a capacidade de uma pessoa de superar a expectativa, o julgamento, a crítica do outro. A cara dura, a ideia original é a pessoa que não muda nem o semblante. Porque quando uma pessoa tem vergonha, ela fica vermelha. Quando ela está humilhada, o semblante cai. Então, cara dura tem a ver com aquela pessoa que se mantém com feições intactas. Não se deixa intimidar por quem quer que seja. Então, o sujeito da cara dura não é o sujeito que mente, que rouba. O cara que mente é mentiroso, o cara que rouba é ladrão. O sujeito da cara dura é o sujeito que não demonstra impacto emocional diante do outro. Seu rosto permanece firme. Essa é a ideia original. E é por isso que eu peguei essa ideia para introduzir a nossa conversa. Porque, às vezes, você pode fazer uma coisa boa na cara dura. Poxa, na cara dura, o sujeito foi lá e corrigiu o outro. Não teve constrangimento, não teve dificuldade. Ou na cara dura, o sujeito foi lá e falou da sua fé para o vizinho. Não se abateu, não se intimidou. Na cara dura, o cara pediu a mulher em casamento no estádio de futebol. Diante de todo mundo, equipe de televisão, na cara dura, ou seja, não permitiu que a vergonha, que o medo, que a intimidação impedissem a sua atitude. Essa é a ideia. E aí eu pensei nessa ideia para falar um pouquinho sobre o que aconteceu com Pedro e João nesse dia em que eles foram ao templo. Porque Pedro, na cara dura, mandou um aleijado andar. Na cara dura. Né? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E, não satisfeito com ter dito, ainda pegou o cara pela mão e puxou. Fala a verdade, ia ser muito ridículo se o cara caísse, né? Levanta, anda, puxa de um lado, o cara cai do outro, né? Feito o meu pai, primeira vez que eu vi o meu pai montar cavalo. Estávamos num camping e ele, todo preocupado, porque nós éramos meninos, 3 meninos,
organizando a nossa montaria. Cuidado, cavalo perigoso, vocês têm que tomar cuidado. E falou na minha orelha, falou na orelha do meu irmão, falou na orelha do outro, não deixou minha mãe ir. Quando estava todo mundo em cima do cavalo, aí foi ele. Subiu de um lado, caiu do outro. Uma das coisas mais engraçadas que eu vi na minha vida, porque não é só cair, é a vergonha de levantar. Você que já caiu na rua, o problema não é cair, o problema é levantar. O cara que levanta rápido, tipo, não aconteceu. Tem o cara que faz um drama, tipo, quebrei minha perna, nunca mais vou andar direito, para ao invés de você rir, você ficar com pena. Imagina Pedro puxando o cara de um lado e o cara caindo do outro. Pedro, na cara dura, disse, levanta e anda, e ainda puxou o cara para pôr o cara de pé. Esse tipo de coragem. A ideia da cara dura aqui é você não se intimidar com o que os outros podem pensar, com o que os outros podem dizer, com o que pode acontecer como desdobramento. Na cara dura, você foi lá e foi você mesmo. Você foi lá e fez o que acreditava. Você foi lá e agiu conforme as suas convicções. Pedro e João, naquele dia em que eles foram fazer as suas orações, eles agiram conforme as suas convicções e não se preocuparam com a plateia. Tanto que depois desse episódio, para quem conhece o texto da Bíblia Sagrada, eles acabam sofrendo alguns reveses, alguns constrangimentos, porque os religiosos não gostam do que aconteceu. E levam Pedro e João para um interrogatório, pressionam, ameaçam. Por isso que eu digo que Pedro e João fizeram o que fizeram na cara dura, porque não tiveram nenhum tipo de dificuldade em superar o que quer que poderia servir como obstáculo para colocar em prática aquilo em que acreditavam e que estavam vivendo. E aí eu fiquei pensando sobre essa superação que eles empreenderam, que eles demonstraram, e como que ela se organiza nesse texto que nós lemos. E me vieram 3 ideias que eu queria compartilhar com você rapidamente sob a pergunta na cara dura, o quê? E a primeira ideia é que na cara dura o cara supera a idealização. Pega esse primeiro parágrafo do texto que nós lemos juntos e tem uma série de metáforas aqui que valem a pena ser observadas. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde, e estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado. Se tem uma coisa que rompe com os idealismos, é um aleijado na porta do templo e uma porta que chama Formosa. Entendeu a metáfora que o texto está nos oferecendo? A porta chama Formosa. É um templo. É uma hora de oração. Tudo muito exaltado, tudo muito enlevado, tudo muito sublime. Mais um aleijado na porta, pedindo esmola. Como quando você está dentro de um carro confortável, indo com a sua esposa, namorada, para um jantar romântico, e, de repente, quando você desce do carro, vem aqueles meninos ou aquelas pessoas pedir dinheiro. E aquilo, de alguma maneira, quebra com aquele clima, com aquela visão, com aquele cenário de sofisticação. É como um tapa na cara. É como um choque de realidade. Enquanto eu dirijo um carro caro, levando um vinho caro, usando roupas caras para um restaurante caro, sou confrontado por alguém que não tem nem o que comer, de repente, no dia a dia. Eu não estou dizendo que isso me impossibilite de desfrutar o meu carro, de fazer o meu jantar com a minha mulher, com a minha namorada, curtir as minhas coisas. Eu só estou dizendo que isso choca. Não vou entrar aqui numa questão de certo e errado, apenas dizer que isso choca. Que é muito duro a gente conviver com esses antagonismos, com essas oposições em relação à vida, com essas questões. Todo mundo que tem algum tipo de consciência sofre com isso.
em maior ou menor escala. Pedro e João estão indo para um templo para fazer oração, eles estão contentes, e de repente tem lá um aleijado e eles têm que lidar com isso. Eu não quero entrar no mérito do aleijado, nem da esmola, mas dizer que isso faz parte da nossa vida em todos os aspectos, porque em tudo que a gente faz, há uma diferença entre o que a gente idealiza e o que a gente encontra. É disso que se trata. Em toda a porta da nossa vida tem um aleijado. Tudo que a gente planeja tem alguma coisa que não sai conforme o nosso planejamento. Tudo que a gente gosta tem um porém, tem um senão, tem alguma coisa que não é do jeito que a gente quer. Você vai viajar, faz reserva num hotel bacana, tem um bom carro para fazer essa viagem, faz uma mala bacana, reserva passeios, mas aí, às vésperas da viagem, a esposa, um filho fica doente. E você sente que algo estragou o que você havia planejado. Você monta uma empresa, negocia com um sócio, vocês fazem um investimento, já começam a sonhar com os resultados. Os primeiros meses do funcionamento da empresa, você descobre que o sócio está enganando você em alguma área. Descobre que um colaborador está roubando você de alguma forma. E tudo aquilo que você idealizou dá uma desmoronada, pelo menos emocionalmente, porque as coisas não saíram como você gostaria. A idealização é o tamanho da distância entre as coisas como nós as pensamos e como elas acontecem de fato. E nós somos uma geração, talvez por causa das redes sociais, que idealiza tudo. Nós idealizamos tudo. Nós idealizamos de uma refeição num restaurante. Por quê? Porque as pessoas tiram foto dos pratos que comem. Os cardápios são montados hoje com as fotografias das coisas que vão ser comidas. E às vezes há uma diferença entre a foto do cardápio e o que vem na mesa. Você nunca pediu um prato que você falou assim, é isso aqui, ó. Viu a foto? É isso aqui que eu quero. Olha, isso aqui deve ser uma delícia. Lanche, por exemplo, né? Ó, 2 hambúrgueres. Você olha o hambúrguer, parece uma pizza na foto. O pão. Aí quando vem, sei lá, parece que foi atropelado. Alguém já comeu e devolveu de algum jeito. Não é, isso aqui é o da foto. A vida que nós vivemos hoje é muito propagandeada. E aí, por causa disso, a gente idealiza tudo, desde uma refeição no restaurante até uma experiência amorosa. Conhece uma moça e já começa a idealizar a relação com ela. Ela é maravilhosa, ela é tranquila, ela é independente, ela ganha o dinheiro dela. Ganha o dinheiro dela porque ela não encontrou um cara que nem você. Agora que ela encontrou um cara que nem você, ela não quer mais ganhar o dinheiro dela. Agora ela quer ganhar o seu. Você acha que foi a sua beleza que chamou a atenção dela? Brincadeira à parte, a gente idealiza. Idealiza trânsito. Aí você vai sair para o encontro de homens. 18h45 ele começa. Eu moro a 15 minutos de lá, 18h30 eu saio. Acabou de fazer uma idealização. Na primeira rua que você vira, o trânsito está parado. Aí você já começa a ficar bravo. Porque à medida em que a distância entre o meu ideal e o real vai aparecendo, eu começo a me irritar. As pessoas se irritam muito no trânsito por causa da idealização. Pegou o trânsito parado, mas quem está segurando? O que está acontecendo lá? Aí faz um desvio, a prefeitura está fazendo obra. Desgraça de prefeitura, isso é hora de fazer obra. E você já reclamou da hora de fazer obra todas as horas do dia. Eu já disse, isso é hora de fazer obra de manhã. Eu já disse, isso é hora de fazer obra à tarde. E eu já disse, isso é hora de fazer obra à noite. Então, assim, na minha opinião, não tem hora de fazer obra. Não no caminho que eu preciso fazer. Idealizei o caminho não está dando certo, o horário está passando, eu estou ficando nervoso. Aí eu chego, não tem lugar para estacionar. Já odeio a cidade que não tem lugar para estacionar.
Onde já se viu? Aí eu paro longe. Vou demorar 10 minutos para chegar. Já começou. Tem gente que fala, nem vou mais. Aí já é do dia. Tudo para mim deu errado hoje. Sabe aquele cara que termina o dia dizendo tudo para mim deu errado hoje? Por quê? Porque ele idealizou tudo e nada saiu conforme o ideal. Ah, por que tudo dá errado para mim? Não é tudo que dá errado para você. Um dia um sujeito me perguntou isso, Marcelo, por que tudo dá errado para mim? Eu falei, irmão, se tudo desse errado para você, você nem estava aqui reclamando. Não é? A pessoa para quem tudo deu errado não está aqui agora. Não é assim. Só que há uma distância entre o ideal e o real. Quanto mais eu idealizo, mais eu me frustro. E eu falo isso com a maior cara dura, porque eu sou um idealizador contumaz. Cristiane fala isso para mim, fala, Marcelo, diminui sua expectativa. Marcelo, vai com calma. Tudo que eu me proponho a fazer, eu acho que vai ser maravilhoso. Você é assim também? Tudo que eu me proponho a fazer vai ser maravilhoso, vai dar certo. E quando minha mulher diz vai com calma, eu internamente penso, já está querendo gorar. Externamente eu digo, não, vou com calma, tranquilo. Por dentro eu falo, sai de mim, olho gordo. Por quê? Porque eu idealizo tudo. Tudo vai ser como eu estou pensando. É um jeito que a gente usa até para se motivar, às vezes. Idealizar os resultados, idealizar os acessos, idealizar as experiências. Só que na porta formosa sempre tem um aleijado. Na hora da oração sempre tem alguém pedindo esmola. Na hora sublime sempre tem uma cena triste. E o cara precisa superar esse poder de idealização em nome de uma consciência realista. Não significa você ser pessimista e olhar tudo pelo lado ruim. Significa apenas você ter equilíbrio nas suas expectativas. Eu espero, desejo, quero e creio que vai dar tudo certo. Mas se não for como eu estou pensando, também não vou desmoronar. Preparei um dia especial com a minha família. Espero que seja especial, preparei tudo com carinho. Mas se não for do jeito que eu idealizei, também não é um drama. Não preciso jogar tudo fora porque um detalhe não foi como eu gostaria. Às vezes a gente joga tudo fora. Sabe a coisa de você estar num restaurante comendo um prato delicioso e quer levantar e ir embora por causa do suco de laranja que não está do seu gosto? Um restaurante desse não podia servir uma porcaria de um suco desse. Tudo bem, pode até ser verdade, mas não azeda a sua alma por causa de um suco. Pede para o garçom trocar. Ah, mas não devia, num restaurante desse, ter que pedir para trocar um suco. Não devia, mas não vai te matar também. Depois, se você não quiser voltar nesse lugar, não volta. Se quiser fazer uma reclamação, faça. Entra lá na internet e fala, pior restaurante do mundo. Que é o que muita gente faz. Eu fui passar uns dias com a minha mulher num hotel 5 estrelas que nós compramos na pandemia. Uma das coisas que Deus fez na vida da gente. Íamos fazer 25 anos de casado, um dos lugares que a gente mais sonhava conhecer, na pandemia fez aquela promoção assim, compra agora, usa quando quiser, mas paga já. Que nós estamos precisando. Aí nós compramos. Comprei em 2020 para usar no final de 2021. Olha que legal. Nos 25 anos com a minha mulher. Com o mês de 2021, fiquei com Covid. 90% de comprometimento pulmonar. Quase morri. No dia que eu falei para Deus não me levar, que eu não queria morrer, eu falei, estou com aquele hotel pago, Senhor. Minha mulher pode ir com direito a acompanhante. Zoa não, zoa não. Eu falei, se ela ficar brava. Ela falou, eu não ia levar ninguém. Eu falei, mas não era nem para ir, filha. Aí fui no tal do hotel, quando chegou, graças a Deus, comemoramos 25 anos, lugar espetacular, maravilhoso, 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 tudo maravilhoso. Aí eu entrei no TripAdvisor para dar uma nota pro hotel, porque eu estava encantado com tudo. Falei, eu vou dar, vai até 5, mas eu quero dar 28.
O coisa, né, é muito bom. Aí no que eu entrei, um monte de gente, zero. Pior lugar que eu fui na vida, onde já se viu. Teve um que falou assim, as pessoas passam pela nossa piscina privativa e olham. Quase que eu respondi, ô depravado. Faz o que você quer fazer dentro do quarto, pelo amor de Deus. A pessoa reclama de coisas que não tem. Por quê? Porque ela idealizou uma experiência e a coisa não foi do jeito que ela idealizou. Pode ver, todos esses sites de avaliação, você vai perceber uma coisa. Os lugares mais refinados, mais sofisticados, os melhores, são os que recebem as piores avaliações, muitas vezes. Porque o lugarzinho simplesinho, singelo, que você foi sem expectativa e gostou, você mete um 5. Agora, o hotel espetacular, sofisticado, que você foi esperando uma experiência plena, não foi como você queria, você já dá um 3. Se for comparar os dois, não tem comparação. Mas por que você deu 5 para o piorzinho e 3 para o melhorzão? Porque o melhorzão te frustrou. Não correspondeu ao seu ideal. E o pequenininho você não estava idealizando. Acabou te surpreendendo. Eu estou usando um monte de exemplo bobo, mas vamos para um ponto mais sério. A gente idealiza filho, o filho está sempre nos frustrando. Tirou 9, a gente pergunta por que não tirou 10. Tirou 10, não fez mais que a obrigação, só estudo. Meu pai falava isso para mim. Pai, tirei 9. Ah, mas por que não 10? Eu não sabia nem responder essa pergunta. Punha a culpa no professor, claro. O professor me persegue. Quando eu tirava 10, só pai, tirei 10. Eu não sei que demônio agia nele. Ele falava assim, mas você não fez mais que a obrigação, você só estuda. Aí quando eu estava trabalhando e tirava 10, pai, tirei 10 e trabalho. Eu, na sua idade, vendia biscoito na feira. Falei, rapaz, não agrada o homem nunca. Você teve pai que você não agradava nunca também? Tem uns que são mimados aqui. Mas a maioria de nós não agradou nunca. Por quê? Porque havia uma idealização sobre nós. Meu filho tem que ser o melhor. Paul Tournier escreve no seu livro Os Fortes e os Fracos que tem pessoas que se sentem como cavalo de corrida, em quem se apostou alguma coisa e tem a obrigação de ganhar sempre. Você idealiza o filho está sempre te frustrando. Você idealiza o casamento nunca tá bom. Cara, idealizar casamento não faz sentido. Uma vez recebi um casal, os dois 40 anos iam casar, e eram solteiros, nunca tinham casado. É a pior combinação possível. Por quê? Porque 40 anos, nunca foi casado, tem todas as manias do mundo e algumas extraterrestres. E aí sentaram na minha frente, nós vamos casar, queremos que você faça o casamento. Aí eu falei, mas por que vocês vão casar? Tipo, vocês têm 40 anos, vocês vão casar por quê? O cara começou. Eu achei a minha cara metade. Eu achei a outra metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Os fãs de Fábio Júnior sempre se revelam. Nessa hora sempre se revelam. Eu achei a pessoa que me faltava. E ele ia falando e ela ia fazendo assim. E ele falando porque a minha vida era incompleta e agora eu achei que me completa. E ela... Uma hora ele falou um negócio, eu falei, irmã, para de falar isso e você para de falar isso também. Porque vocês estão falando uma coisa que não é o casamento. Casamento não é assim, minha vida era boa, tipo uma casa toda mobiliadinha, certinha, faltava TV a cabo, achei a TV a cabo, pus, agora tá top. Casamento é o seguinte, ninguém completa ninguém. Quando eu casei com a minha mulher, eu achei que ela ia me completar. Ela me desestabilizou completamente. Por quê? Porque os meus sonhos individuais eu tive que abrir mão. Uma vez eu falei isso no encontro de casais, ela estava sentadinha assim. Eu falei, gente, vocês viram que minha mulher me completou? Ela me desestabilizou. Ela olhou e falou assim, você também. Aí eu falei, não dei a palavra, não dei a palavra. E é verdade. Pensa você que é casado. Quantas renúncias um casamento envolve? Quantos desgastes? A Bíblia diz como um ferro ao ferro afia, assim é uma pessoa com a sua companheira. Tem hora que sai faísca. Quem nunca pensou em separar não entendeu o que é o casamento ainda. Só solteiro nunca pensou em separar. Eu já pensei em separar umas 10 vezes. Minha mulher umas 80.
Por quê? Porque a gente vai se ajeitando. Não é ideal, mas o real é muito bom. Quem é bem casado sabe, é bem casado dentro do real. Com problemas, com lutas, com fases em que nada de muito espetacular acontece, com fases de provação profunda, fases em que um adoece mentalmente, fases em que o outro adoece mentalmente. No nosso casamento, eu e Cristiane já tivemos fase de depressão dela muito profunda, muito. Cristiane chegou a tomar 16 remédios por dia. Ela dá um testemunho que é uma coisa espetacular, onde ela fala sobre isso. 20 anos ela sofreu com depressão, tomava 16 medicamentos por dia no auge da depressão. E veja, minha mulher, cara. Tipo assim, se a minha mulher pode ter depressão, imagina a sua. Vamos encerrar por aqui, vamos ficar em pé, vamos orar, que eu já falei bobagem demais. Mas brincadeira à parte, mulher de pastor, na igreja, a vida de fé, e tomando um monte de remédio. A conta da farmácia é um espetáculo. Porque essa é a vida. Às vezes a gente está ajudando todo mundo na casa de todo mundo e na nossa casa tem problema. Eu já orei por gente que foi curada e eu estava doente. Eu já orei por gente que teve um problema resolvido e o meu continuava. E assim é a vida. A porta formosa sempre tem um aleijado. Você pode trabalhar na porta, deixar ela super bonita. Alguma coisa vai estar lá para dizer para você que as coisas não são do seu jeito. Os indianos são interessantes nesse aspecto. Eles constroem uma casa e quando eles finalizam a casa, o último ponto da casa eles deixam sem terminar. E aí eles dizem assim: as casas indianas nunca são completas porque só Deus faz uma obra perfeita. Para lembrarem-se, olhando para aquele ponto na casa que não está, sabe assim, como se aqui faltasse aquela pedra da ponta ali? Para lembrar que a obra humana é sempre inacabada e sempre imperfeita. Então, não estou dizendo para você não terminar o trabalho que você está fazendo, só estou dizendo para você o seguinte: quanto mais você for capaz de romper com idealizações, mais feliz você será. Mais você terá sabedoria para agir com aquilo que sai do esquema. Pedro e João, ao invés de fingir que aquele paralítico não está lá, porque ele enfeia a porta formosa, porque ele não combina com aquele momento. E eu poderia falar aqui sobre o que a religião dizia daquele homem naquele momento, para deixar a coisa um pouquinho mais elaborada, mas só dizer para você que ao invés de Pedro tentar passar por aquele cara e tentar negar aquela distância entre o ideal e o real, ele assumiu aquela distância, percebeu aquela realidade, atuou sobre ela e o que ele fez transformou o problema numa realidade mais bonita do que seria se aquilo não tivesse acontecido. Se Pedro e João tivessem chegado no templo, entrado no templo, orado e voltado, sem encontrar um aleijado, teria sido tudo maravilhoso, mas essa história não estaria na Bíblia. A história está na Bíblia porque não foi um dia perfeito, conforme o planejado. E vamos falar a verdade? Muitos dias lindos que a gente tem na memória começaram porque alguma coisa saiu do eixo. Quando a gente aprende isso, a vida fica mais leve. Segundo, o cara supera o vitimismo. Olha o segundo parágrafo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno ande. Isso aqui é maravilhoso por uma razão. Eu vou começar com um exemplo, porque o exemplo já vai fazer você entender onde eu quero chegar. Sujeito perdeu tudo, quebrou a empresa, ficou endividado, está destruído do ponto de vista financeiro. Ele chega em casa, cheque especial estourado, cartão bloqueado, nome sujo. A mulher diz assim para ele: bem, eu estava precisando ir no salão, que o meu cabelo não está legal. Aí ele fala: mas como assim no salão? Não dá para você lavar aí em casa, secar com o seu secador?
Ela falou, não, tá meio quebradiço, eu precisava fazer um tratamento. Mas que tratamento? Ela falou, não é tão caro, custa R$500. R$500? Eu não acredito que você está falando isso comigo. Onde já se viu, você sabe tudo que eu estou passando. Todos os problemas que eu tenho. Como é que você pode impedir isso? É um absurdo. Você sabe que eu estou passando problema? Não, bem, mas eu não estou. Eu sei que está passando problema, eu só estou dizendo para você que eu precisava fazer isso, que o meu cabelo está feio. Não, você só pensa em você. Você sabe que em casa de enforcado não se fala em corda. Entendeu? Você já entendeu o que está acontecendo aqui? O cara está se sentindo tão vítima da vida que se alguém toca na ferida dele, ele entra em colapso. Tipo, você sabe que eu não tenho. Por que você fala? Você fala, isso reforça em mim o meu não ter. O que eu quero dizer? Às vezes, a gente briga com quem nos ama, não porque tem ou deixa de ter alguma coisa, mas porque a gente sofre por ter ou não ter alguma coisa. Às vezes, o homem que não tem dinheiro, o seu maior problema não é não ter dinheiro, o seu maior problema é se sentir vítima de não ter dinheiro. Porque aí ele fica uma pessoa difícil de lidar. Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo vira briga. Imagina se esse homem fala assim, ô meu bem, seu cabelo é bonito e ficaria mais bonito ainda se você fizesse um tratamento, mas eu não sei onde a gente tiraria dinheiro nesse momento para você fazer esse tratamento. Talvez a esposa dissesse assim, não, eu sei que a gente não tem, eu nem estava imaginando que você ia ter esse dinheiro, mas eu estou falando porque assim, eu vou tentar, eu vou ver se de repente minha mãe, no salão dela, ela não deixa lá uma continha pendurada para eu fazer. A própria mulher vai oferecer uma saída, mas agora é tarde, o cara já está brigando, entendeu? Às vezes, o que faz a gente brigar com alguém não é o problema em si, é como nós nos sentimos vítimas diante do problema. Eu me lembro uma vez que Cristiane chegou em casa chorando, mas muito triste, muito acabada. Tinha tido um problemão grave no trabalho. Ela era concursada e alguém lá tinha feito um esparramo lá no setor e ofendido todo mundo, e ela ficou muito nervosa. Ela chegou em casa chorando muito e falando, eu não quero mais, eu não aguento mais, aquele lugar é tóxico, eu quero pedir as contas. Quando ela falou, eu quero pedir as contas, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira coisa foi o carnê do carro. Por quê? Vou te explicar. Porque a gente tinha trocado o carro fazia uns 3 meses. E a gente só trocou o carro porque ela estava trabalhando. Sentamos, fizemos as contas, juntamos os cacarecos. Ó, a gente pode pagar essa parcela porque cabe no nosso orçamento conjunto. Podemos fazer, fomos juntos, fizemos tudo junto, compramos. Quando ela diz eu quero pedir demissão, eu falo, meu Deus, como é que paga esse negócio? E assim, pobre quando compra carro, não é assim, ó, tem lá 3 parcelas, tinha 48. Entendeu? Não é assim, tem umas parcelas lá, tem parcela pro resto da vida. Só que eu já era um cara meio experiente nessa coisa do vitimismo. E a hora que ela falou, eu entendi do que ela estava falando. Abracei ela. Falei, amor, tô com você. O que você quiser fazer, eu tô junto. Eu não sei o que você está passando. E fiquei abraçado com ela. Ela chorou. Porque eu não aguento mais. Eu vou pedir demissão. Se eu pedir demissão, você está comigo? Estou com você, meu amor. O que você quiser, você pode fazer. E só falando, pai, me ajuda. Eu sei que ela chorou um monte. Quando ela parou de chorar, ela fez assim, ai, tá duro, eu precisava desabafar. Obrigado, amor. Eu não vou pedir demissão nada, tem um carro pra gente pagar. Eu falei, espetáculo! Aí foi top. Mas eu podia ter chegado falando, não, você não pode pedir demissão, nós compramos carro, se você está pensando em pedir demissão, por que você não falou e a gente não comprava o carro? Você entendeu que eu ia dar um piti? Desnecessário? Porque todo mundo que se sente vítima dá um pitizinho.
O Pedro e o João, quando recebem o pedido de esmola, eles não têm o que o aleijado está pedindo. Eles não têm, eles são pobres. Eles não têm dinheiro. Mas eles não olham para o não ter, eles olham para o ter. Eles não dizem, cara, tô na mesma que você, entendeu? Aliás, estou vendo que seu chapéu aí tem um dinheirinho, você não quer dar uma compartilhada? Não, eles olham bem. Nós não temos dinheiro, mas nós temos um negócio melhor que dinheiro. O marido que não se sente poderoso porque tem dinheiro e não se sente inferior porque não tem dinheiro, esse é o cara que a mulher apaixonou um dia. O cara que encontra a solução, entendeu? O cara que olha pelo lado positivo. Não para negar o negativo, mas para dizer, bom, quem sabe? Uma vez minha mulher falou assim, eu sentei com ela, a gente estava numa fase difícil pra caramba. Eu sentei com ela e falei, Cris, quais são os seus sonhos? Aí ela falou assim, meu sonho é viajar o mundo. Eu fiquei pensando comigo, nunca vai rolar. Naquele momento, tipo, viajar para Sarandi já era um pesadelo, assim, sabe? Gasolina nesse preço, tinha pedágio. A hora que ela falou que queria conhecer o mundo, eu falei, mas você começaria por onde? Ela falou, eu tenho muita vontade de conhecer a França. Eu falei, legal. Eu tenho vontade de conhecer a Itália. Ela falou, será que um dia nós vamos? Eu falei, não sei. Mas se Deus quiser, nós vamos. Se Deus quiser, nós vamos. E aí, sabe o que nós fizemos naquele dia? Uma oração juntos. Eu, Senhor, a gente tem tanto sonho, mas a gente não tem nenhuma perspectiva de realizá-los. Nenhuma. Mas se o Senhor quiser, nós vamos realizar. Nós já viajamos para vários lugares no mundo. Não fomos nem para a França e nem para a Itália ainda. Curioso, né? Deus está realizando o sonho nosso de outro jeito. Mas o importante é o seguinte, o que for para ser, será. Se eu fosse vitimista, eu não ia querer conversar sobre os sonhos dela, porque eu não podia realizar nenhum. Se a minha mãe falasse assim, meu sonho é uma refeição num restaurante caro, eu não podia realizar naquele momento. Quanto mais ir para o exterior. Mas eu não me sentia vítima dos sonhos da minha mulher. O homem que não se sente vítima do seu não ter, tem tudo. Agora, a pessoa que se sente vítima no seu não ter, o seu não ter está sempre falando alto. Pedro João diz, dinheiro nós não temos, mas nós temos coisa melhor que dinheiro. Superar o vitimismo é você não ficar olhando para o que você não tem, o que você perdeu, o que fizeram com você, os tombos que a vida te deu. É você olhar para o que você tem, o que Deus te deu. Pode não parecer muita coisa. Moisés, quando Deus perguntou para ele o que você tem na mão, ele falou uma vara. Ele falou, vai com essa vara, que com essa vara você vai libertar o povo do Egito. Quando Jesus perguntou para os discípulos, quantos pães vocês têm? Os discípulos disseram, 5 pães e 2 peixes. O que é isso para 5.000 homens? Jesus disse, mande a multidão se assentar na relva e deem a eles de comer. Porque para Deus você não entrega a suficiência. Para Deus você entrega a presença. A suficiência é milagre. Quantas vezes você achou que uma coisa não ia dar certo e de repente as portas se abriram e quando você viu, tudo tinha se acertado? É o cuidado de Deus na vida da gente. Por isso a gente não pode ser vitimista, porque no final tudo se acerta. Ainda mais se a gente tiver o coração alinhado com a certeza de que tudo vai terminar bem. E por último, o cara supera a inércia. Por que Pedro e João tiveram a cara dura de falar para aquele homem o que falaram e fazer o que fizeram? Porque eles superaram a idealização. Se não for do nosso jeito, não importa. Eu vou falar, se não acontecer, ok. Superar o vitimismo. Não somos vítimas diante desse aleijado, pelo contrário. Nossa vida é cuidada por Deus, podemos ser quem a gente é. E superaram a inércia de não fazer nada diante daquela cena. Pedro não só disse em nome de Jesus levante e ande, como pegou pela mão e o puxou. Aqui eu aprendo uma lição muito importante. Da gente não apenas esperar que as pessoas sejam como nós queremos que elas sejam,
mas ajudá-las. Às vezes a minha esposa está precisando de alguém que a puxe. Não apenas que fique dizendo para ela, faça isso, faça aquilo. Você tem que ser mais assim, você tem que ser mais assado. Às vezes o homem é um bicho complicado, porque ele cobra muito, mas ajuda pouco. Filho, você tem que fazer isso. Filho, você tem que fazer aquilo. Filho, você não pode ser assim. Filho isso, filho aquilo, filho aquilo. Só que você não para em casa, seu filho não tem referência de homem, seu filho não sabe o que fazer porque ele não tem com quem aprender. Ele só tem uma pessoa crítica perto dele, ele não tem uma pessoa que pega na mão dele e o levanta. Às vezes é muito complicado conviver com gente que só critica. Sabe aquela pessoa que vê defeito em tudo, mas não aponta a solução para nada? Uma vez estava numa reunião com toda a liderança da igreja que eu pastoreava e falei, gente, vamos pensar aqui uma situação assim, assim, assado. Um falou assim, não, mas tem um problema que é assim, assim, assado. O outro falou, também tem esse outro problema que é assim, assim, assado. O outro, tem esse problema aqui também, que é assim, assim, assado. O outro falou, mas tem esse problema aqui que é assim, assim, assado. Eu fiquei ouvindo por quase 40 minutos. No final, eu falei assim, gente, eu ouvi pelo menos uns 8, 9 problemas aqui hoje. Não ouvi nenhuma proposta de solução. É assim mesmo que funciona? Tipo, quem apresenta o problema não tinha que apresentar uma solução também junto? Eu vi que homens com propósitos aí, reunião inteirinha aconteceu sem ligar o ar-condicionado. Que é um absurdo, eu acho. Por que não liga o ar-condicionado? É porque não tem gente? Porque não tiver gente, eu venho mais cedo, eu ligo. É porque não está dando para pagar a conta? Eu ajudo. Aqui não é o caso, tá? Não só esquecer mesmo, né, Wagner? Eu quero oferecer a solução junto com o apontamento do problema. Quando você tem um colaborador assim, não é top na sua empresa? Aconteceu esse problema, eu percebi esse problema aqui, a minha ideia é essa aqui. Pô, cara, boa ideia. Não é uma boa ideia, porque a gente já fez isso no passado, mas podíamos fazer desse outro jeito. Agora, aquele cara que tudo só mostra o problema, é duro, hein? Por quê? Porque, criticar todo mundo sabe. Entendeu? É igual treinar um time de futebol, seleção brasileira, Corinthians. Todo mundo sabe, mas ninguém faz, né? O técnico põe um jogador, mas esse jogador não sabe jogar. Aí põe outro, mas esse aí não podia. Aí, mas esse esquema... Tá, o que você faria? Não, eu não sei. Então por que você está metendo tanto sarrafo? Você não sabe fazer, por que você está falando tanto? Claro, não é o que a gente faz aqui, nós somos queridos. Nós temos amigos que fazem isso. Criticam, mas não estendem a mão. Quando for criticar sua esposa, pense 2 vezes. E se no final for necessário e importante, estenda a mão. Bem, estou sentindo você muito nervosa, você está falando de um jeito muito duro com a nossa filha. Eu acho que isso está prejudicando ela. Mas eu também estou percebendo que você está cansado, estressado e está tendo que lidar com problemas que, de repente, eu poderia lidar um pouco. Você não quer dividir um pouquinho comigo isso? Eu falo mais com a nossa filha para você não brigar tantas vezes com ela ao longo do dia. Pronto, já melhorou um monte. Mas não, fica lá na sala assistindo TV, a mulher sendo lá dessa. Você tem que brigar menos com a nossa filha, vocês estão brigando muito. E continua assistindo TV. Aí a mulher olha e fala assim, que não é com você, né? Veja, não estou querendo te ensinar como resolver situações em casa, mas só perguntar para você se você é do tipo que quando vê um problema também vê uma solução. Porque gente que só vê problema, o mundo está cheio. Gente que vê problema e solução, está em falta. O Pedro vê o problema e vê a solução. E ele participa da solução. E ele ajuda na solução. Ele não só manda o cara andar, ele pega na mão do cara e o puxa. É uma metáfora da vida. Nós precisamos de homens que não só digam o que tem que ser feito, mas estendam a mão e ajudem a fazer. Porque isso vai mudar o mundo. Se cada um fizer a sua parte. Eu não vou andar no lugar do aleijado, mas eu posso servir para ele de apoio. Foi isso que Pedro pensou. Quem tem que andar é ele, quem tem que curar ele é Deus, mas eu posso pegar na mão dele. Legal isso, né? Eu não posso nem andar por ele, nem curá-lo, mas eu posso pegar na mão dele e ajudá-lo a se levantar. Quem vai curar é Deus, quem vai andar é ele. Mas eu posso ajudar. O meu desejo é que você chegue em casa hoje e, em percebendo o que está errado, você estenda a mão para alguém. Seu filho não está estudando? Em vez de ficar falando, você tem que estudar, você não vai ser ninguém. Porque aí tem pai que, para corrigir, já amaldiçoa também, né?
Você não vai ser ninguém na vida desse jeito. Precisa falar assim exatamente? Não tem um outro jeito de falar? Tipo, filho, se você estudar, você vai ter muito mais oportunidade. Filho, o que você deseja ser quando for adulto? Para isso você precisa estudar tal coisa. Entendeu? Quando a gente consegue fazer isso, é como estender a mão e ajudar a levantar. Senta junto, estuda junto. Às vezes seu filho só está precisando de um pouquinho mais do seu tempo. Já vai mudar tudo. Mas enfim, isso é para você pensar. A frase que eu preparei para nós é de Erasmo de Roterdã. Eu acho que essa frase é bem legal para o que a gente conversou hoje aqui. 2 coisas impedem que o homem saiba o que deve fazer. Uma é a vergonha, que cega a inteligência e arrefece a coragem. Se Pedro tivesse vergonha, ia passar muito desapercebido, escondido e não ia falar nada. A outra é o medo, que, indicando o perigo, obriga a preferir a inércia à ação. Vergonha é o sentimento de exposição. O medo é o sentimento de perigo. Os dois nos impedem de ser quem nós somos. Na cara dura, nós temos que enfrentar vergonha e medo. Na cara dura. Enfrentar os seus medos, enfrentar as suas vergonhas. E aí você vai começar a ver resultados que até então não estava enxergando. Vamos ficar em pé e fazer mais uma oração? Agradecer a Deus por esse momento. Obrigado, Pai, por essa reflexão. A tua palavra é muito mais rica do que isso que nós conversamos, mas já nos ajudou a entendermos os obstáculos e problemas que temos que superar. Que tenhamos sabedoria, coragem e força. É a minha oração em nome de Cristo. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até ter, se Deus